Oi, pessoal do sétimo ano. Espero que vocês estejam bem, tenham passado uma boa semana, assim como seus familiares, com saúde. E vamos começar uma nova semana com novas aulas. Nós vamos ver hoje a apostila na página 21 e 22. E é sobre o universo preso a um cordão. Vai falar sobre a literatura de cordel. O que é um cordel? O cordel veio para o Brasil através dos colonizadores portugueses. Eles que trouxeram o cordel para o Brasil e lá era feito de uma forma diferente. Os trovadores saíam com seus violões cantando para a população a história do cordel. Não era como aqui. Aqui é um pouco diferente. Essa população que os trovadores cantavam era analfabeta, não sabia ler. A literatura de cordel, ela é uma característica no Brasil do interior do Nordeste. No Nordeste é muito comum a literatura de cordel. É uma narrativa literária que ela vai em um pequeno folheto, um pequeno livrinho em que são impressos versos que contam uma história. Ela é ilustrada por xilogravuras, lembram da xilogravura, que é aquela gravura feita em madeira e que depois é passada a tinta e prensada para sair a imagem no papel. Ela é feita em papel jornal ou papel bem comum e elas são penduradas em cordas, por isso que tem o nome de literatura de cordel. Essas histórias geralmente são colocadas à venda em feiras públicas, onde tem bastante movimentação, onde o povo circula bastante. O cordel, além de ele ser lido, ele pode ser também cantado. A história é sempre umas histórias fantásticas. Mais tarde, agora vocês vão ver, nós vamos comentar sobre isso. Buli Buli é um artista que canta o cordel. Ele é um cantor de cordel. Mas além de cantor de cordel, ele também é repentista. O que é um repentista? Repentista é um poeta popular que improvisa uma história. Então, por exemplo, ele é desafiado por outro poeta a contar uma história. Ele diz um verso, o outro poeta diz outro, tudo no improviso, mas isso tem que rimar. O meu verso vai ter que rimar com o verso do poeta que me desafiou. E assim vai a rima, até que um dos dois vença. Vão contando história, até não ter mais argumentos e vença essa batalha aí, esse desafio. As rimas são muito espontâneas, tá? E na apostila a gente tem a capa de um cordel bem famoso. Vocês têm na apostila o desenho com xilogravura na frente da capa desse cordel, que se chama O Romance do Pavão Misterioso, que é do José Camelo de Melo, é o autor desse cordel. Esse cordel, gente, ele é muito importante. Eu vou falar os versos aqui, num pedacinho, e depois a gente vai comentar. E eu vou dizer por que da importância dele. Os versos são mais ou menos assim. Eu vou contar uma história de um pavão misterioso que levantou voo na Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Notem a rima. Misterioso rima com corajoso e orgulhoso. E história com Grécia e condessa. História, Grécia e condessa. Todas as palavras terminam com A.
Então essas palavras todas rimam. Esse cordel é importante porque ele inspirou a criação de uma novela que ficou muito famosa na Rede Globo, chamada Saramandaia. A Saramandaia tinha personagens desse imaginário popular, como uma personagem chamada Dona Redonda, que era uma mulher tão gorda, que chegou a uma época em que ela explode na novela, de tão gorda que ela era. E tinha também um personagem que saía formigas pelo nariz. Saía formigas pelo nariz dele. Então são todos personagens do imaginário popular. Obviamente que esses personagens nunca existiram. Existiram na imaginação do poeta que criou a história. Essa novela foi muito famosa. Eu acredito que vocês podem acessar e ver pelo G1, que deve ter essa novela disponível para vocês assistirem, para vocês verem como tinham personagens estranhos, personagens engraçados. Tinha um personagem relacionado com a lua também, que quando a lua cheia saía, ele tinha alucinações, como se ele tivesse alguma relação direta com a lua. Então, se vocês assistirem, vocês vão conferir isso aí, tá? Na apostila também tem uma xilogravura de um artista bem famoso, chamado Gilvan Samico. O Gilvan Samico, a maioria dos trabalhos dele é em xilogravura. E ele faz trabalhos de vários tamanhos, de várias dimensões, tanto pequenos, como esse que vocês têm um exemplo na apostila, quanto trabalhos maiores. Ele é considerado um dos grandes gravuristas do Brasil, da xilogravura, tá, gente? E assim, a nossa apostila está chegando ao final, nós vamos praticamente encerrar, só mais uma aula para a gente ter mais um pouquinho da nossa apostila e encerrarmos esse primeiro bimestre. Então, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês assistam, que a gente se dedica muito para fazer essas aulas para vocês e que vocês tenham um empenho de também perguntarem para a gente quando a gente está esperando, que vocês façam alguma pergunta ou algum comentário. Eu desejo uma boa semana de estudos para vocês, tudo de bom, muita saúde para vocês e para a família de vocês. Um grande abraço e por hoje é isso, gente. Beijo bem grande para vocês. Até a próxima.